E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Reinaldi, do Android Pit Brasil, e depois de colocar o LG G3 ao lado do Galaxy S5, chegou a vez de ver como esse dispositivo se comporta ao lado do Sony Xperia Z2. Vamos nessa? A primeira diferença que a gente nota, de fato, vem com relação ao tamanho da tela. O LG G3 possui 5,5 polegadas de tela e uma resolução de 2K, enquanto o Xperia Z2 possui 5,1 polegadas de tela e a resolução é de 1080 pixels. Outra coisa que é bem fácil de notar é que quando a gente coloca os dois dispositivos lado a lado, as bordas do Sony Xperia Z2 são maiores, enquanto as bordas do LG G3 são menores. Assim, o aproveitamento da tela do LG G3 é muito melhor. A LG já tinha feito isso com o G2 e a Sony continua pecando nesse sentido, na minha opinião, porque o Z1 veio com as bordas muito largas e também o Z2 veio com essa mesma característica. Bom, com relação ao peso desses dois dispositivos, eu posso dizer que o Z2 ele é mais pesado e também, mas apesar de tudo, ele não é muito menor que o G3, como a gente pode notar aqui. Os dois dispositivos estão praticamente aqui no mesmo, lado a lado, aqui no mesmo, tem o mesmo tamanho praticamente. Você pode ver até que o Z2 ele é um pouco mais comprido e o LG G3 não é tão largo com relação ao tamanho dos dois dispositivos. E o Z2 ele também parece um pouco mais espesso que o LG G3, mas provavelmente isso tenha a ver com o design que a Sony utiliza no Xperia Z2, que é o Omni Balance, então, que já vem também das características dos antecessores do Z2. E também, claro, uma coisa que a gente nota de cara é essa diferença entre o material utilizado pelas duas fabricantes. A Sony optou por essa placa de vidro e a LG pelo plástico, né? Por um plástico escovado que dá a impressão de metal. Por isso, talvez, o Z2 ele seja um pouco mais pesado que o LG G3. Outra diferença marcante do design é que, como nós vimos anteriormente em outros vídeos, como no hands-on do LG G3 ou então no comparativo com o Galaxy S5, é que a LG ela traz o Smart Button, né? Esse botão traseiro que reúne o botão de ligar e os botões de volume, junto com a câmera do dispositivo. Já no Xperia Z2, a gente tem os botões nas laterais. E também tem uma característica interessante, porque o Z2 ele é a prova d'água e a prova de poeira. Então a Sony traz essas proteções que ficam vinculadas ao dispositivo. Então você não tem como retirar elas, porque elas servem, enfim, para proteger o dispositivo caso ele caia na água. Além disso, aqui nós temos o botão de gatilho, um botão físico para a câmera, que vai ativar a câmera ou então de maneira rápida, como vocês podem ver aqui, ou então ele vai ser usado para você poder fazer imagens embaixo da água. Aqui nós temos no LG G3 o sensor de laser para foco automático e o botão duplo de LED, de flash. Aliás, nós temos o flash duplo de LED para suportar a câmera. Já no Xperia Z2, nós temos um LED normal, um flash de LED normal, e aqui a câmera com sensor de 20,7 megapixels, enquanto a câmera do G3 possui 16 megapixels. Outra diferença com relação ao design é que a LG preferiu por colocar os speakers da parte traseira do dispositivo, enquanto sabiamente a Sony colocou o speaker na parte frontal do dispositivo e ela trouxe um alto-falante estéreo. Então nós temos uma coluna na parte de baixo e uma coluna na parte de cima, que, na minha opinião, faz toda a diferença quando você está tendo uma experiência de áudio no seu dispositivo. Aqui a Sony realmente leva a melhor que a LG por ter optado por essas duas colunas na parte frontal, oferecendo uma experiência de áudio melhor para os seus usuários. Com relação ao processador, esses dois dispositivos eles não são muito diferentes. Eles possuem, na realidade, o mesmo processador, o Snapdragon 801,
A diferença aqui está no clock. Enquanto o Sony Xperia Z2 possui 2,3 GHz, o LG G3 roda a 2,5 GHz. Então um pouco mais rápido, mas eu acredito que se você tiver um overclock do processador do Sony Xperia Z2, ele também atinge a mesma velocidade. A questão aqui tem mais a ver com a tela, como eu falei no início. O LG G3 ele possui uma tela de 2K, enquanto a tela do Sony Xperia Z2 é de 10.80 pixels. Com relação à memória RAM, o Sony Xperia Z2 ele já vem com todas as variantes do dispositivo, rodando com uma memória RAM de 3 GB, e o LG G3 possui duas variantes, ou seja, uma de 2 GB, que no caso é de 16 GB, enquanto a variante de 32 GB possui uma memória RAM de 3 GB. Ainda com relação à memória desses dois dispositivos, ambos os dispositivos oferecem suporte para memória expansível. No caso do LG G3, você tem memória expansível até 128 GB, e também no Xperia Z2 você pode expandir a memória do dispositivo até 128 GB também. Como eu disse no início, a gente pode retirar a parte traseira do LG G3 e também remover a bateria. A bateria do LG G3 possui 3.000 mAh, ou seja, ela está um pouco acima da média dos dispositivos high-end que a gente encontra hoje no mercado, porém está abaixo do Xperia Z2. O Xperia Z2 possui uma bateria de 3.200 mAh, e aqui está uma grande diferença entre esses dois dispositivos. O Sony Xperia Z2 ele é unibody, ou seja, ele não oferece a possibilidade de abrir, de retirar a bateria. O que acontece? Quando o usuário tem algum problema, porque normalmente é muito mais fácil você desativar o dispositivo, caso ele congele, retirando a bateria. Só que no caso da Sony isso não é possível porque você não pode remover a parte traseira ou mesmo a bateria. Só que para resetar o dispositivo, a Sony colocou um botão vermelho aqui que lembra bastante aquele botão que a gente pode utilizar quando você tem um CD que ficou preso dentro da CPU do computador. Então você vai lá e clica com algum pin, com alguma ferramenta super fina, você consegue retirar o CD. Aqui é a mesma coisa. Se o dispositivo congela, você simplesmente utiliza uma ferramenta bem fina e você pode pressionar esse botão vermelho e o dispositivo vai ser desativado. Bom, agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre o software desses dois dispositivos. Para começar, eu vou falar sobre o desbloqueio da tela. No Sony Xperia Z2 você possui o desbloqueio da tela normal do Android, ou seja, você pode deslizar, você pode ter um desbloqueio de tela com a face, enfim, tudo aquilo que você já encontra no software do Android. Já no G3 é diferente. Como o botão está na parte traseira, você pode utilizar ou o recurso Knock On, que é de 2 cliques, ou então o recurso Knock Code, que você simplesmente desativa a tela usando um código de toque. Ou seja, aqui a LG traz um software um pouco mais evoluído para desbloqueio de tela. Bom, como vocês podem ver, ambos os dispositivos possuem suas características únicas, é claro, porque eles carregam, além da versão do Android do software, eles carregam também a skin das fabricantes. Aqui vocês têm a Optimus UI, que é a interface do usuário da LG, e aqui no Xperia Z2 vocês veem a Xperia UI. Ou seja, os dois dispositivos trazem características únicas, como eu falei anteriormente, e também, claro, alguns serviços exclusivos das suas fabricantes. Aqui vocês têm a barra de notificações e também os atalhos rápidos, ou seja, Wi-Fi, Bluetooth, a localização ou então o brilho da tela. Vocês podem ver que a Sony dividiu isso em duas colunas, eu diria a coluna de notificações e a coluna de configurações rápidas. Já a LG trouxe tudo em um lugar e aqui você pode ter o acesso aos aplicativos Q-Slide ou então aqui em cima as configurações rápidas, bem como o brilho da tela ou então as notificações.
Aqui também nós temos os ícones dos aplicativos de cada uma das fabricantes. Com relação ao software, eu vou me ater a alguns serviços, alguns recursos exclusivos. Por exemplo, a LG possui o LG Health ou então o Smart Tips, enquanto a Sony possui o What's New. Ou seja, aqui você pode encontrar os serviços da Sony. Como a gente já sabe, a Sony não é simplesmente uma fabricante de dispositivos, mas ela também possui um conglomerado de cinema, música, enfim. E aí, aqui você vê as características da fabricante, porque você tem acesso a músicas, você tem acesso a filmes e você pode utilizar esses serviços exclusivos da Sony. Você não vai utilizar esse serviço, por exemplo, na LG, como por exemplo o PlayStation, apenas a Sony oferece. Um serviço exclusivo que a Sony lançou com o Xperia Z2 é o LifeLog, que é uma espécie de diário do usuário e ele vai registrando, por exemplo, passos, calorias gastas, as imagens que você faz com o celular e aí você vai poder acompanhar por dia e horário esse tipo de uso do dispositivo. No meu vídeo comparativo entre o LG G3 e o Galaxy S5 eu falei sobre o recurso de multitarefas do dispositivo e depois que eu comparei o LG G3 com o Xperia Z2, eu continuo achando que a LG trouxe um serviço um pouco demais. Ele tem muita informação, aqui você pode ter acesso a diversos aplicativos que você utilizou anteriormente e também há alguns aplicativos que você seleciona como favoritos e ficam à disposição. Já o Xperia Z2, ele também vem com uma interface mais limpa, muito mais parecida com aquilo que o Android traz de forma nativa e também tem alguns apps que são comparáveis aos aplicativos, ao QSlide da LG G3. Por exemplo, aqui eu posso utilizar desta forma o discador, ou então eu posso também, aqui com a Sony, utilizar da mesma forma a calculadora e eu vou poder navegar entre outras telas ou até mesmo usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Então, enquanto a LG preferiu trazer na barra de notificações, a Sony preferiu colocar no serviço de multitarefas do dispositivo. Com relação ao menu de configurações dos dois dispositivos, até é possível dizer que eles estão bem parecidos, como vocês podem ver aqui. As duas fabricantes optaram por um menu de configurações um pouco mais claro, né? E também quando a gente fala sobre esses serviços oferecidos pelas fabricantes, sempre caímos na questão da bateria. A Sony, ela possui o modo estamina, ou seja, quando você ativa o dispositivo, ele acaba limitando um pouco a sua experiência com o software, mas aqui, como você pode ver, ele vai te dar um tempo maior de bateria, né? Aqui nós temos 3 dias e 1 hora. No serviço de economia de bateria da LG, ele não vai te oferecer tanto tempo com o dispositivo, mas mesmo assim você vai poder usar ele por mais tempo após ativar este modo de economia de bateria. Com relação ao hardware da câmera do LG G3, o sensor possui 16 megapixels e ele é suportado por um flash duplo de LED e também um sensor de foco a laser, ou seja, ele ajuda a fazer o foco automático um pouco mais rápido e também a dar um efeito melhor de profundidade às imagens. O autofoco da câmera do LG G3 é um dos mais rápidos do mercado, é possível fazer o foco em 0,27 milissegundos. Então, nesse sentido, a câmera do LG G3 é mais rápida para fazer o foco automático. Já a câmera do Xperia Z2, ela possui 20,7 megapixels, ela não é tão diferente do seu antecessor, que também possuía 20,7 megapixels. E aqui nós temos um flash único de LED para fazer o suporte à câmera. Como eu falei anteriormente, o Xperia Z2 ele é a prova d'água e aqui você tem um atalho, um botão de gatilho para a câmera sem precisar desbloquear a tela e também pode usar embaixo d'água. Com relação aos modos de câmera, a Sony também sai na frente aqui porque oferece um número maior e você também pode fazer o download de modos
a partir da loja da Sony. Enquanto isso, a gente tem um número bem menor de modos no LG G3. Aqui, uma coisa interessante. A Sony tem um problema que eu acho bastante grave, que é o fato de superaquecer e aí você está utilizando a câmera e você não consegue mais usar ela por causa do superaquecimento do hardware do dispositivo. A Sony vai ter que rever isso e, nesse sentido, o LG G3 não apresentou absolutamente nenhum problema com o superaquecimento. Com relação a vídeos, as duas câmeras elas capturam vídeos em 4K e no momento em que você for assistir aos vídeos, você pode ampliar a imagem durante o processo. E isso é bem interessante para você poder ver detalhes das imagens que você fez, enfim. Tanto no Sony Xperia Z2 quanto no LG G3. Bom, pessoal, como vocês puderam ver nessa comparação, em termos de hardware, esses dois dispositivos não são muito diferentes. Enquanto o LG G3 oferece uma tela melhor, uma tela com uma resolução maior, a Sony colocou uma coluna dupla para áudio estéreo na parte frontal do dispositivo. Aqui você vai ter que pesar o que você prefere, uma qualidade de imagem e uma qualidade de áudio. Além disso, em termos de software, as duas fabricantes elas são um pouco parecidas, mas eu ainda acho que a Sony tem um software um pouco mais evoluído, também traz serviços que combinam mais com a minha experiência de uso, por exemplo, músicas, vídeos ou mesmo games com a questão do PlayStation da Sony. Bom, eu ficaria nessa comparação com o Xperia Z2. E você? Por favor, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse comparativo nos comentários abaixo. Você prefere o G3 ou o Z2? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpits.com.br para mais informações sobre dispositivos Android e aplicativos Android. Até a próxima!